Nossa, que date ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Começando mais uma história, mais um dia aqui no podcast. E aí, me conta, onde será que eu estou acompanhando vocês hoje? Será que hoje eu tô internacional? Será que hoje eu estou na Espanha, na Austrália, em Portugal? Ou será que eu estou aqui no Brasil, na cozinha da sua casa, ou até mesmo na sala, enquanto você limpa a casa e me coloca no YouTube? Conta pra mim onde eu estou com você hoje, o que nós estamos fazendo. Deixe pra mim nos comentários que eu quero saber. Bom, gente, o podcast está crescendo, estão chegando cada vez mais pessoas e eu quero reforçar o convite a vocês. Como vocês já sabem, eu sou criadora independente aqui neste podcast. Ou seja, eu participo de todos os processos, desde moderação do grupo até a parte final da história. Não é só sentar e gravar. Eu me preparo, eu roteirizo, eu converso com vocês, eu respondo vocês. E esse é um projeto que eu cuido com muito amor e carinho. Atualmente, eu estou trabalhando em um outro local, que é a minha renda principal. E o podcast ainda não é a minha única fonte de renda. Então, se você curte o podcast, quer me ver crescer, quer que eu conte cada vez mais histórias aqui para vocês, eu te convido a apoiar o podcast. Além de você contribuir para o crescimento do podcast, você também recebe mais histórias durante a semana. Apoiadores recebem histórias frescas, mais atualizadas, recém-chegadas, 3 vezes por semana, todas as semanas. Aqui no gratuito são as histórias que já estavam para apoiadores há um tempo, que eu edito e libero aqui para vocês. Mas por lá é tudo novo. Então, é isso. É um convite muito especial para aqueles que gostam e querem apoiar com muito amor e carinho. Gente, hoje eu estou aqui com a história do Jorge. E aí, gente? Essa história está sendo contada aqui porque a esposa dele ouve o podcast, sabia dessa história dele e meio que intimou ele a contar. Olha, essa história é muito boa, eu quero que você conte no podcast. E, como vocês sabem, eu uso o nome dos apoiadores para poder contar as histórias. E uma das apoiadoras é minha xará. Então, hoje eu vou contar a história do Jorge, esposo da Rayane. Então, bora começar? Bom, essa história aconteceu por volta de 2014 ou 2015. O Jorge não se recorda muito bem entre os 2 anos. E o Jorge, que é engenheiro, estava solteiro na época e na busca por alguém especial nos aplicativos de relacionamento. Aquela coisa, né? Passa o dedinho pra lá, passa o dedinho pra cá, até que ele viu o perfil de uma tal de Natasha. Vocês já vão entender o trocadilho mais adiante. Bom, ela morava relativamente perto da casa dele, trabalhava como arquiteta, e com isso era mais ou menos do mesmo ramo, né, que o Jorge. Então ele já achou muito interessante. Ele foi lá, deu uma curtida nela, começaram a conversar e o Jorge, ele viu e percebeu que eles tinham muitas coisas em comuns. Gostos parecidos, gostos musicais, conversavam sobre todo tipo de coisa, falavam sobre obras, projetos, coisas relacionadas ao trabalho, e eles então decidiram se encontrar pessoalmente. Logo no primeiro encontro foi tudo muito ótimo, teve química, eles deram risada, tudo fluiu muito bem. Então, eles, animados, acabaram marcando um segundo encontro. E dessa vez, a Natasha, ela pediu para que esse encontro fosse na casa dela, porque ela queria cozinhar para o Jorge. E lógico, ele topou. Nas conversas que ele trocava com a Natasha, o que ele sabia sobre ela é que a Natasha já tinha tido um noivo, onde eles compraram um apartamento, que era o apartamento que ela estava morando naquela época. Só que o relacionamento com esse noivo não deu certo, eles terminaram esse noivado e cada um foi para o seu lado. Só que ela continuava trabalhando na mesma empresa que o ex-noivo, porque eles também eram da mesma área. Então, eles tinham ali combinado o dia e Jorge foi até o apartamento da Natasha. Ela morava em um condomínio, era tudo muito arrumadinho. E ele ficou ansioso, né, para poder chegar lá.
Ele chegou, encontrou com ela na porta. E quando eles foram entrar, o Jorge achou muito interessante e acabou reparando em como era a fechadura da casa da Natasha. Porque era uma fechadura diferente, onde abria por biometria. E quando acontecia de abrir essa porta com a biometria, tocava uma música. Vou colocar como se fosse a música do Capital Inicial, Natasha. Aquela, né? Ana Paula agora é Natasha, usa salto 15 e saia de borracha. Era Ana Paula agora é Natasha, usa salto 15 e saia de borracha. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Bom, ele achou muito legal que era aquela música, era o estilo que eles gostavam. Então, ele só reparou nisso e eles entraram. Chegando lá, Natasha apresentou para ele o apartamento. Ele achou tudo muito bonito, né? E antes de eles marcarem esse encontro, ela perguntou o que ele gostava de comer. Ele havia dito que gostava de massas. Então, ela preparou lá uma macarronada especial para ele. Serviu para ele, eles ficaram na sala de jantar, conversando, batendo papo, comendo aquela macarronada deliciosa. O tempo foi passando, eles foram conversando. E aí ela disse: olha, eu tenho mais uma coisa especial para você. O Jorge já pensou: opa, vem coisa boa por aí. Mas era uma torta holandesa que ela também tinha feito para ele. E que foi recebida de muito bom agrado, né? Porque ela estava ali conquistando ele pelo estômago, como o Jorge me disse. Ele ficou empolgado, ela serviu a torta. E enquanto ele estava comendo, ela deu uma olhadinha para ele assim e falou com ele: olha, eu vou tomar um banho, eu vou pro banheiro e fica à vontade e tal. E saiu. Ele estava ali dando algumas garfadas quando ele pensou: nossa, eu acho que isso foi um convite para ela tomar um banho comigo. Eu acho que ela tá me convidando para esse chuveiro. Então ele terminou de comer a torta, porque a torta estava muito boa, né, Jorge? Ele terminou de comer rapidão aquela torta, foi andando em direção ao quarto e ao banheiro da Natasha, e ele já foi se despindo, né, se preparando para chegar lá no banheiro e arrasar. Só que quando ele estava fazendo esse movimento, o que acontece? Ele começa a escutar a musiquinha. Ana Paula agora é Natasha, usa salto 15 e saia de borracha. Imediatamente, o Jorge, que estava naquele movimento, ele já fez o movimento reverso. Já foi vestindo a roupa ali. Rápido, voltou, assim, em tempo recorde, para a mesa da sala de jantar, serviu mais um pedaço de torta. Essa torta holandesa realmente estava muito boa, ele não podia deixar de comer mais um pedaço. E fez ali, deu uma de desentendido, né, de opa, o que está acontecendo? E aí a pessoa, né, terminou de entrar dentro de casa e quando o Jorge viu, gente, era um homem de uns quase 2 metros de altura, com ombros largos, fortes. E Jorge só deu aquela engolida, né? A seco. Meu Deus do céu! E aí ele olhou com uma cara estranha pro Jorge, tipo assim: quem é você e o que você tá fazendo aqui? E o Jorge... o Jorge olhou pra ele e falou: e aí, mano, firmeza? Aceita a torta? a cara mais lavada, segundo o Jorge, foi a única coisa que ele pensou, porque apanhar de um cara daquele, ele ia ficar em coma, né? Porque um cara grande daquele jeito, então ele já pensou: bom, na mão eu não vou ganhar, então eu vou ganhar na esperteza. Ofereceu a torta, deu uma de muito natural, né? Como se ele fosse um amigo ali da Natasha. E dentro da cabeça do Jorge, ele já estava pensando: esse é o ex-noivo. E aí, nesse momento, a Natasha sai enrolada com uma toalha do banheiro, com os cabelos molhados ali, já veio toda sorridente, mas quando ela chegou
na sala, que ela percebeu a situação, começou uma discussão entre ela e esse ex-noivo, eles começaram a brigar, e o Jorge terminou de comer a torta que estava servida no prato, terminou de comer a torta. Essa torta com certeza estava imperdível, porque ele não deixou de comer essa torta em nenhum momento. Só virou para Natasha e falou assim: olha, acho melhor eu ir embora até vocês se resolverem aí. Vou embora para minha casa mesmo. Fica aí de boa, pode resolver suas coisas. E já foi descendo em direção ao carro dele. A Natasha já veio atrás dele, né? Provavelmente ela deixou aquele cara lá e vestiu rapidinho a roupa e já desceu ao encontro do Jorge e falou com ele: olha, não é nada disso que você tá pensando. Você sabe que eu trabalho com fulano e eu trabalhei com ele hoje, levei uma bronca muito grande do meu chefe. E com isso ele resolveu passar aqui na minha casa sem me avisar, só pra ver se eu tava bem, se tinha ficado tudo certo. Eu não sabia que ele ia chegar aqui, mas fica aqui comigo, tá tudo bem, eu já mandei ele embora, ele vai embora pra casa dele e a gente fica junto de boa. E o Jorge falou: não, jamais, não vou voltar. Acho que essa situação passou dos limites. E principalmente, né, Jorge, viu o tamanho do braço do cara, a largura do cara, o tamanho do cara, pensou: não vou me meter nessa. Então o Jorge disse que realmente não ia rolar, foi embora para casa. E depois disso, eles não se encontraram novamente, não voltaram a conversar e não tiveram outro encontro. E hoje, o Jorge é casado com a Rayane, né? Que é ouvinte do nosso podcast. Ainda bem, porque aí me contaram essa história para eu contar aqui para vocês. Que situação, hein, Jorge? Ainda bem que você foi esperto, até ofereceu torta pro cara. Não estava passando nem Wi-Fi e ofereceu a torta para ele. E é isso, gente. Essa é a história do date ruim do Jorge. E você já passou por uma situação parecida? Ou façam como a Rayane. A Rayane sabia dessa história do marido e fez com que ele me contasse. Olha que legal, né? Então, se você às vezes conhece alguém que tenha histórias para poder contar, apresente o podcast. Fala para a pessoa ouvir, para me dar uma chance e mandar a história dela para mim, porque eu vou adorar contar aqui. E se você quiser contar, já sabe, é através do e-mail boracomeçarpodcast@gmail.com ou no Telegram, você entra em nosso grupo, me chama no privado e pode mandar áudio ou texto. E agora nós temos um WhatsApp, é o 31 99103 6562. 31 99103 6562. Lá você também pode mandar áudio ou texto para contar a sua história, a gente só não recebe ligação, tá bom? Quer comentar sobre essas ou outras histórias, é só você entrar em nossos grupos. Nós temos um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. Os links ficam na bio do Instagram. É só você acessar o nosso Instagram, Bora Começar Podcast, ir até os links e entrar em nossos grupos para poder comentar sobre essa ou outras histórias. E também na plataforma de áudio onde você me ouve, você pode deixar o seu comentário. Se você puder encarecidamente me dar as 5 estrelas, faz total diferença para mim, para quem está me ouvindo aí na plataforma. É muito importante que vocês façam isso para que chegue o meu podcast para mais pessoas. E ativem o sininho para vocês também me seguirem, receber uma notificação sempre que tiver uma nova história. E isso faz com que o podcast cresça também. Entenda que as pessoas estão gostando de acompanhar o podcast. É isso, gente. Comentem com moderação e empatia. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!